O trágico encontro de Taylor Mitchell com a natureza selvagem. Nascida em Toronto, Ontário, Canadá, em 27 de agosto de 1990, Taylor Josephine Stephanie Luciano desenvolveu interesse pelo canto e composição desde jovem. Após concluir seus estudos na Escola de Artes de Etobicoke, com ênfase em teatro musical, ela adotou o nome artístico Taylor Mitchell e começou a fazer turnês pelo Canadá para promover sua música. Especializada em música folk e country, Taylor lançou seu primeiro álbum, intitulado For Your Consideration, em março de 2009. Em junho de 2009, foi convidada para se apresentar no Festival de Folk de Winnipeg. Em 23 de outubro de 2009, Taylor foi indicada ao Prêmio de Música Folk Canadense na categoria Jovem Artista do Ano. Após obter sua carteira de motorista e seu primeiro carro, Taylor e seu empresário organizaram uma turnê de 3 semanas na costa leste do Canadá. Durante essa viagem, ela decidiu fazer uma trilha no Parque Nacional Cape Breton Highlands em 27 de outubro de 2009, por volta das 2h45, enquanto caminhava. 2 homens a passaram perto do início da trilha Skyline. À medida que os homens se dirigiam ao estacionamento, foram ultrapassados por um casal de coiotes indo na direção oposta. Cerca de 5 minutos depois, os homens ouviram uivos de animais e os gritos de uma mulher. Os sons eram tão perturbadores que decidiram usar um telefone público no estacionamento para relatar o que ouviram. Logo depois, um grupo de 4 caminhantes chegou ao estacionamento e os homens os alertaram sobre os estranhos ruídos que ouviram. Após alguns minutos de caminhada, os 4 caminhantes começaram a encontrar pertences pessoais de Taylor, incluindo chaves e uma pequena faca. Enquanto continuavam pela trilha, viram pedaços rasgados de roupas ensanguentadas e uma grande quantidade de sangue no chão. Havia também um banheiro com sangue na porta. Por volta das 15h25, encontraram Taylor deitada perto de algumas árvores, sendo atacada por 2 coiotes. Após atirar pedras e gritar, os caminhantes conseguiram afugentar os coiotes, mas os animais permaneceram por perto, com o maior dos 2 rosnando e cercando o grupo. Logo depois, um policial da Real Polícia Montada do Canadá chegou e disparou uma espingarda contra o coiote maior, fazendo-o mancar e se afastar. Taylor estava consciente e capaz de falar, mas tinha mordidas em todo o corpo, incluindo ferimentos graves na perna e na cabeça. Paramédicos a levaram para um hospital em Sydney, Nova Escócia, e depois ela foi transferida de helicóptero para um hospital em Halifax, em estado crítico. 12 horas depois, ela morreu devido à perda de sangue. Sua morte é o único caso conhecido de ataque fatal de coiote a um adulto, bem como o único caso conhecido de ataque fatal de coiote a um humano no Canadá. 5 coiotes na área foram mortos, e 3 deles foram confirmados como envolvidos no ataque após as autoridades identificarem o DNA de Taylor e o conteúdo de seus estômagos. Um dos coiotes, um macho com 19 quilos, foi identificado como o coiote maior que atacou Taylor, e passou pelos 2 homens na estrada de acesso ao estacionamento. Nenhum dos animais foi encontrado com raiva ou fome, e uma inspeção da área do ataque indicou que eles não estavam guardando uma presa fresca. A mãe de Taylor divulgou uma declaração dizendo que sua filha não teria desejado que sua morte resultasse na exterminação dos coiotes. Ela escreveu: "Assumimos um risco calculado ao passar tempo na natureza. Este é o território da vida selvagem. Quando a decisão foi tomada de matar a matilha de coiotes, ouvi claramente a voz de Taylor dizendo: 'Por favor, não façam isso. Este é o espaço deles.' Ela não teria desejado a morte deles, especialmente como resultado de sua própria." Uma viagem de snowboard nas montanhas da Virgínia Ocidental. O encontro sinistro.
Na minha adolescência, costumava competir em snowboarding competitivo. Uma das minhas competições me levou a Snowshoe Mountain, em West Virginia. Enquanto estava lá, não conseguia me livrar de um estranho sentimento. Atribuí isso meramente à empolgação pré-competição, ao céu constantemente nublado e ao fato de ter cruzado 2 fronteiras estaduais para chegar lá com minha mãe me levando. Fiz amizade com alguns dos outros competidores, um cara em particular. Ele e eu praticávamos juntos o percurso de vez em quando. Logo ficou claro que nem todos esses percursos estavam tão bem mantidos quanto deveriam ser. Cuidado com aquele salto, me disseram, é perigoso. Para referência, um salto é uma espécie de salto, por assim dizer. Enquanto os saltos normais têm forma de cunha e lançam o snowboarder para cima, um salto é mais curvado e lança você para frente. Eles podem ser perigosos porque, se você os pegar errado, basicamente está se lançando de cabeça em qualquer direção menos na que deseja ir. E há pouco que você pode fazer para se recuperar quando está descendo a encosta a cerca de 40 km por hora. Nenhum de nós queria acertar aquele salto com muita força. Havia muitas árvores ao redor para o nosso gosto. O dia da competição chegou. Foi um dia estranho, com nuvens cinzentas. Tudo parecia pesado e fora de lugar. Fiz minha descida entre os primeiros. Cheguei ao final da montanha com um tempo decente. Na subida de volta, eu vi isso. Aqueles icônicos casacos vermelhos e uma maca comprida coberta. Instantaneamente eu soube. Meu amigo tinha ido com tudo naquele salto, afinal. Os oficiais tentaram manter a calma, mas não há como voltar atrás de um pescoço quebrado. Um clima sombrio pairava sobre todos nós. Estava ficando tarde e minha mãe estava pronta para ir para casa. Francamente, eu também estava. Assim que recebi meus prêmios, minha mãe me apressou para o carro e eu consegui entrar no banco do motorista ainda vestindo meu equipamento. A viagem de volta para casa seria longa. Ela nos levou por estradas secundárias sinuosas e mal iluminadas por todo o caminho através das montanhas. As nuvens daquela manhã nunca se dissiparam, encobrindo as estrelas, nem o estranho sentimento. Eu estava cansado, dolorido, e o pensamento do meu novo amigo, agora falecido, pairava no fundo da minha mente. Eu só queria sair dali. Depois de dirigir por um tempo, comecei a sentir calor dentro do meu pesado equipamento de snowboard. Eu disse à minha mãe que precisava parar e tirar algumas camadas. Estava muito escuro e o único tráfego na estrada além de nós eram alguns caminhões. Encostas arborizadas espessas e rochas de montanha cercavam a rodovia. Não havia rampa de saída até descermos da montanha. Lá na frente, vi uma pequena curva de terra suja, com espaço suficiente para apenas 3 carros. Rapidamente virei na direção dela. À medida que o carro parava, percebi algo nas fracas luzes do meu carro. Uma grande rocha pintada com algo em cima. Esticando a mão para a maçaneta da porta do carro, forcei os olhos para ver o que era. Parecia uma grande rocha em pé, com formas estranhas e grossos galhos. "O que é isso?" perguntei. De repente, minha mãe começou a bater no meu braço. "Saia daqui!" ela ordenou freneticamente. "O quê? O que é isso?" eu perguntei, ainda tentando discernir a forma. "Dirija!" ela gritou. Eu podia sentir o peso de sua mão batendo em mim através de todas as minhas camadas grossas. Então, meus olhos cansados se concentraram e eu pude ver o que estava sobre a rocha. Não era um tronco. Era a cabeça decepada de um cervo. Estava empoleirada na pedra, com os olhos embaçados brilhando sob os faróis, a língua pendurada para fora, com sangue escorrendo pelo lado da pedra, manchando-a de uma cor escura. Meu coração começou a bater no peito. Olhei ao redor e percebi que não havia outros carros ou caminhões naquela pequena clareira, e havia espaço apenas para 1 ou 2 carros. "Dirija!" minha mãe gritou novamente. Eu tive que esperar um grande caminhão passar antes de voltar para a estrada principal. Enquanto isso, aquela coisa continuou a me encarar. Foram apenas alguns minutos, mas parecia uma eternidade. Mal conseguia pensar entre os gritos da minha mãe e a inundação de pânico que apertava meu peito. Assim que o caminhão passou, entrei novamente na rodovia. De onde aquela coisa veio? Quem a colocou lá? E, o mais importante, por quê?
Não havia outras pessoas na área que eu pudesse ver, e não havia como alguém estacionar um caminhão ou carro ali. Foi alguma brincadeira doentia? Havia algo esperando nas árvores fora de vista? Era realmente alguma espécie de armadilha destinada a nos confundir? Ou era apenas algum tipo de presságio relacionado ao meu agora falecido amigo? Não faço ideia, e realmente não quero saber. Mas é isso, essa é a minha história. Tome cuidado se você se encontrar dirigindo pelas montanhas da Virgínia Ocidental. Esteja sempre alerta e não corra riscos a menos que seja necessário. Conseguimos descer a montanha ileso, e eu já voltei a Snowshoe desde então. Felizmente. Olá, amigos, peço o apoio de vocês simplesmente deixando o like de vocês. Nada mais eu peço. Mas também é claro que ninguém é obrigado a deixar seu like se não tiver gostado do vídeo. Mas se você gostou do vídeo deixando seu like, o YouTube entende como relevante o conteúdo e distribui o vídeo para mais pessoas, combinado então? Se gostou do vídeo, deixa o seu like, obrigado.